Uma boa noite a todos. É com alegria que na noite de hoje estou aqui para, junto com vocês, realizarmos o Evangelho no Lar, que é uma ação promovida pela nossa Casa Espírita Círculo da Luz e pelas demais casas espíritas da região e, se não, do Brasil, né? Neste momento em que a gente não pode se encontrar pessoalmente. É uma forma de nos unirmos em oração e de estarmos refletindo e conversando sobre o Evangelho e os ensinamentos que Jesus nos deixou. Vamos orar. Mestre Jesus, te agradecemos a grande oportunidade desta existência, por aqui estarmos lutando pelo nosso aprimoramento moral e espiritual. Obrigada pelo auxílio que recebemos a cada dia, a cada momento da espiritualidade superior e amiga, porque jamais estamos sozinhos. E ilumina nossos passos, acolhe-nos em teu coração, cubra-nos com teu manto de amor e de paz, para que possamos nos fortalecer, nos equilibrar, levando a nossa existência com mais serenidade e equilíbrio, e concede-nos resignação e paciência para que possamos assim estar sempre fortalecidos e prontos para vivenciar os teus ensinamentos e colocar em prática o exemplo que nos deixaste. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Pois teu é o reino, é o poder e a glória para hoje e sempre. E que assim seja. A passagem do Evangelho da noite de hoje está no capítulo 27. Pedi e obtereis. Ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Por ela nos pomos em relação mental com o ser a que nos dirigimos. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou um louvor. Podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos seus desígnios. As que são dirigidas aos bons espíritos vão também para Deus. Quando oramos para outros seres e não para Deus, aqueles nos servem apenas de intermediários, de intercessores, porque nada pode ser feito sem a vontade de Deus. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece ao explicar a forma de transmissão do pensamento, seja quando o ser a quem oramos atende ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento eleva-se a ele. Para se compreender o que ocorre neste caso, é necessário imaginar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que preenche o espaço, assim como na Terra estamos envolvidos pela atmosfera. Esse fluido é impulsionado pela vontade, pois é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto as do fluido universal se ampliam ao universo. Quando, pois, o pensamento se dirige para algum ser, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um ao outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. A energia da corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade.
É assim que a prece é ouvida pelos espíritos, onde quer que eles se encontrem, assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem as suas inspirações e que as relações se estabelecem à distância entre os próprios encarnados. Esta explicação se dirige sobretudo aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar compreensíveis os seus efeitos ao mostrar que ela pode exercer a ação direta e positiva. Nem por isso está menos sujeita à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas e único que pode dar a eficácia à sua ação. O capítulo ainda continua, mas eu vou ficar somente até esta parte do item 9 e 10. Então, esta mensagem do Evangelho foi escolhida para que nós pudéssemos refletir sobre a importância que a prece tem em nossas vidas. Nós somos espíritos eternos. Somos espíritos pensantes. O nosso pensamento é contínuo. E quando nós pensamos, nós emitimos, irradiamos ondas vibracionais que envolvem todo o nosso ser, né? Todos nós estudamos, né, na doutrina espírita, e a ciência até está comprovando a força que tem o nosso pensamento e a força que tem a prece. Quando nós oramos, nós elevamos o nosso pensamento e a nossa vibração melhora. E aí nós nos conectamos com Deus. E é claro, conectamos também com os bons espíritos. E assim, através da prece, meus irmãos, nós conseguimos ser auxiliados pelos bons espíritos, pois a prece sincera, feita do fundo do nosso coração, ela é sempre ouvida e é atendida dentro das necessidades que temos para evoluir. Então a prece, podem ter certeza, ela é o melhor remédio e o melhor instrumento que nós temos em nossas mãos para solucionar todo e qualquer problema ou dificuldade que se possa apresentar na nossa vida. Quando a gente, tem uma determinada situação e não sabe como ajudar um filho, um marido, um pai, um irmão, um colega de trabalho, é só nós fazermos uma prece e levarmos o nosso pensamento que ele vai ser auxiliado. Quando nós temos alguma dúvida com relação a alguma situação que se apresenta na nossa vida, no nosso trabalho, num grupo de amigos, enfim, se nós fizermos uma prece, elevando o nosso pensamento, nós vamos encontrar a melhor solução para aquele problema que se nos apresentou. É através da prece que nós também praticamos a caridade, porque na realidade a prece é um auxílio, como diz ali, através dessas ondas, desta conexão, emitimos vibrações até onde está a pessoa e ela certamente recebe todo esse auxílio. E é por isso, meus irmãos, que a gente tem que se esforçar para que a prece se faça constante em nossas vidas. É claro que nós não podemos estar numa constante contemplação, porque nós estamos na vida material e nós temos responsabilidades para com a nossa família, para a nossa sobrevivência. Mas como espíritos eternos que somos, nós temos que ter um equilíbrio entre a vida material e a vida espiritual, porque os bens materiais é o que realmente levamos para o plano espiritual. Nós levamos as nossas boas atitudes,
a caridade que nós praticamos, o esforço que fizemos para vencer as nossas imperfeições, a reforma íntima que conseguimos realizar. E certamente, se nós conseguirmos nos conectar, nós vamos receber o auxílio e a prece. É esse instrumento que nós temos em nossas mãos. E sempre que podemos, vamos orar em família, em grupo, como nós estamos aqui fazendo virtualmente, porque a união de pensamentos tem mais força, né? E vamos, através da prece, nos fortalecer para enfrentarmos este momento tão difícil pelo qual o planeta está passando. Um momento em que existe tanta insegurança, incertezas, né, medos. Nós encontramos na literatura espírita relatos da dificuldade que os bons espíritos têm para nos auxiliar, para chegar até o plano terreno. Agora imaginem neste momento, meus irmãos, em que o planeta inteiro está envolvido nessa psicosfera vibracional. Então vamos orar, vamos auxiliar estes irmãos através da prece, vamos ter uma visão positiva da nossa vida e de todo este momento, porque assim nós vibramos melhor, a nossa qualidade de pensamento fica melhor e assim nós conseguimos auxiliar os benfeitores espirituais. E já para finalizar, eu trouxe do livro Depois da Morte, de Leon Diniz, de tradução de João Lourenço de Souza, um relato muito interessante sobre a prece que eu gostaria de compartilhar com vocês. A prece deve ser uma expansão íntima da alma para com Deus, um colóquio solitário, uma meditação sempre útil, muitas vezes fecunda. É, por excelência, o refúgio dos aflitos, dos corações magoados. Nas horas de acabrunhamento, de pesar íntimo e de desespero, quem não achou na prece a calma, o reconforto e o alívio de seus males? Um diálogo misterioso se estabelece entre a alma sofredora e a potência evocada. A alma expõe suas angústias, seus desânimos, implora socorro, apoio, indulgência. E então, no santuário da consciência, uma voz secreta responde. É a voz daquele donde dimana toda a força para as lutas deste mundo, todo o bálsamo para as nossas feridas, toda a luz para as nossas incertezas. E essa voz consola, reanima, persuade, traz-nos a coragem, a submissão, a resignação estoicas. E então, erguemo-nos menos tristes, menos atormentados. Um raio de sol divino luziu em nossa alma, fez despontar nele a esperança. Sejamos luz, sejamos positivos, otimistas. Eu sei que é difícil, não é fácil nos mantermos sempre numa vibração elevada, mas vamos nos esforçar, vamos ajudar os bons espíritos e vamos fazer diferença neste momento tão difícil. E assim então, vamos encerrar o Evangelho pedindo aos benfeitores espirituais para que magnetizem as águas que estão sobre as mesas, derramando os bálsamos salutares necessários para o refazimento, o restabelecimento de cada irmão que dela fizer uso. Mestre Jesus, quão grande ainda é a nossa dificuldade de compreendermos os teus ensinamentos, mas não desanime de nós. Nós somos ainda tão pequenos, mas contamos com o teu auxílio.
ilumina nossos passos, implanta o amor em nossos corações e permita que esses benfeitores espirituais sempre estejam ao nosso lado, para que jamais nos desviemos do caminho do bem. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para hoje e sempre. E que assim seja. Queridos irmãos, tenham uma abençoada semana. Fiquem com Deus, com Jesus. E que eles possam iluminar os passos e os lares de cada um de vocês. Uma boa noite.